E aí, turma, beleza com vocês? Aqui é o professor Jartson, né? E hoje a gente vai ter essa aula especial para a Polícia Militar de Alagoas, como a gente já está acompanhando. Faz um tempo que eu não gravo aula no meu canal, tirei umas férias. Deixa eu me ajeitar aqui. Aproveitei as férias da escola para ficar de boa, para ficar relaxado, né? E hoje a gente vai ver esse conteúdo, essa aula, que é sobre Revolução Praeira. A gente vai dar uma entendida sobre essa Revolução Praeira, que foi ali no segundo reinado. Para isso, a gente tem que entender todo o contexto histórico, né? Tudo que envolveu ali esses acontecimentos no segundo reinado, de 1840 até 1889, que é o segundo reinado. É o período mais longo que um governante fica no poder na história do Brasil. Então, para isso, a gente tem que entender todo o contexto, né? Tem que entender toda a trajetória desde o final do primeiro reinado. Para isso, você tem que entender a aula anterior também, que é importante, que fala sobre a Revolução do Confederados do Equador, fala sobre o primeiro reinado, sobre o fim do primeiro reinado e sobre como se inicia o período regencial na figura dos regentes, né? E logo depois, do final do período regencial, que são 9 anos de período regencial, a gente tem o segundo reinado, que é governado por Dom Pedro II. Então vamos lá, né? Primeiro reinado é governado por Dom Pedro I, a gente sabe disso, né? De 1822 até 1831, Dom Pedro I governa o Brasil. Logo depois, ele abdica do trono brasileiro e vai para Portugal, como a gente já viu na aula anterior, e deixa o seu filho com 5 anos de idade aqui no Brasil. Sendo que ele não tem idade para governar, então o Brasil passa a ser governado por regentes. Aí daí inicia o período regencial. Pela Constituição, Pedro, que não tinha idade suficiente, tinha apenas 5 anos, ele tinha que ficar sendo preparado. Inclusive, José Bonifácio vai ser o tutor do Pedrinho, do jovem Pedro. E o Brasil vai ser governado por regentes eleitos. Vai ser uma experiência meio que republicana, né? Vai ter muitos conflitos nessa época, porque justamente os estados vão querer mais autonomia, né? As oligarquias estatais vão querer ter mais poder. E isso vai levar a esse período, né, se mantivesse, iria levar o Brasil a um possível racha, né? Ia ser delineado em vários países pequenos. E nesse caso, então, teve a necessidade de antecipar a maioridade do imperador. Então, vou diminuir a minha imagem aqui, para a gente poder ver aqui melhor algumas representações, né, dessa época, né? Temos, por exemplo, aqui, ó, a imagem do Pedro II, ele bem jovenzinho, né, bem jovem, né, quando ele chega ao poder. E aquele mais velho, barbudo, né? Já tem uns 30 anos, eu acho, 20 e poucos anos. Ele com uma imagem, né, bem madura, né, barbudo. Justamente a galera tinha essa noção de que deixar a barba crescer faria dele um ser mais, vamos dizer assim, sábio. Né? A barba tem essa característica, né? Deixar a pessoa com aspecto de mais velho, consequentemente de mais sábio. Pois bem, o Dom Pedro II, ele vai assumir o trono através de um golpe, né, chamado de golpe da maioridade, que foi articulado pelo Partido Liberal, que aproveita essa instabilidade do Brasil e lança a ideia de que, se Dom Pedro não assumisse o trono, o Brasil poderia ser dividido em vários países pequenos. Tudo bem, em 1840 ocorre então esse golpe. Mas por que é chamado de golpe? Justamente porque quebra as regras da Constituição. A Constituição dizia lá, de 1824, a Constituição de 24, do primeiro reinado, dizia que Dom Pedro deveria assumir apenas com 18, tá bom? Mas essa não era a idade mínima da Constituição, né? As outras pessoas tinham que assumir com, se não me engano, era 22 anos, né? A idade mínima, ou era 21, enfim. Mas no caso do imperador, 18 anos era a idade mínima para ele poder assumir o trono, né? Como rei, como imperador, tudo mais. Só que foi antecipada. Como não estava na Constituição, como não era constitucional, como não mudou a Constituição, né, foi um caso peculiar, então é caracterizado como golpe. Por isso é chamado de golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume, né, e vai ser o governante do Brasil a partir de então. Então vamos ter que fazer uma análise aqui dos partidos políticos para poder entender melhor essa situação. Então, esses são os partidos políticos que governaram a época, né? Tem o primeiro reinado aqui, tem o segundo reinado aqui, e o período regencial, que é a fase entre o primeiro e o segundo. Vou botar o lápis aqui para ficar mais prático da gente explicar detalhadamente cada situação. Primeiro reinado, 1822 a 1831, ó, tá aqui em cima, tá vendo? Bom, aí esse período tinha o Partido dos Portugueses e o Partido dos Brasileiros, né? Esses dois partidos que disputavam poder na época. Logo depois, quando Dom Pedro vai embora do Brasil, né, abdica do trono, aí inicia em 1861 o período regencial.
De 1831 até 34, alguns grupos do Partido dos Portugueses vão ser chamados de restauradores. Restauradores porque eles queriam restaurar o governo de Dom Pedro I no Brasil, tá bom? Só que ele vai morrer em 34, né? Então esse partido vai ser praticamente extinto. Deixa eu apagar essa borra que eu coloquei ali. E o partido vai ser praticamente extinto justamente por isso. Já o Partido dos Brasileiros vai se dividir em dois grupos, vão ser os liberais moderados, ou chimangos, e os liberais exaltados, né, tomados também como farroupilhos, beleza? Vão ser a disputa política vai ser entre esses dois, né? Só que quando Dom Pedro morre em 34, Dom Pedro I, que já está em Portugal, o Partido dos Restauradores, que não tem mais sentido nenhum ter um Partido dos Restauradores, justamente porque Dom Pedro já estava morto, não tinha mais o que restaurar. Então esses partidos vão se transformar novamente, né? Os restauradores e os liberais moderados vão se fundir no chamado Partido Regressista. Deixa eu ajeitar aqui. Tô bagunçando tudo. No Partido Regressista. Esse Partido Regressista, como eu já disse, vai ser a fusão entre os restauradores, que não vai ter como restaurar mais nada, e os liberais moderados, que fazia parte do Partido dos Brasileiros. Já os liberais exaltados e alguns membros dos moderados formaram o chamado Partido Progressista. Com o desenrolar e o início do segundo reinado, ocorre então a transformação do nome novamente do partido. O Partido Regressista torna-se então o Partido dos Conservadores. No caso é bem nítido, né? Hoje tem a direita e a esquerda. Pronto, é a mesma coisa, direita e esquerda, né? Embora essa compreensão, os dois grupos, mesmo sendo com ideias um pouco diferentes, faziam parte da mesma camada social, que eram as elites, né? Justamente pelo voto censitário que havia na Constituição de 24. Então, praticamente aqui, ó, o Partido Conservador já diz tudo, né? Conservadorismo total. E o liberal, né? Esses dois disputavam poder durante o segundo reinado. Os liberais também vão se tornar depois liberais radicais, né? E depois o Partido Republicano, que vai dar origem ao processo de proclamação da República lá no final do segundo reinado, em 1889, né? Que vai proclamar a República no Brasil, tá bom? Então essa é o desenrolar dos partidos políticos, e a briga no segundo reinado vai ser justamente em 1848, na Revolução Praeira, vai ter relação com questões partidárias entre conservadores e liberais aqui em Pernambuco, tá bom? Que fique bem claro para você que isso é bem fácil, bem tranquilo de entender. Vamos prosseguir aqui. Aqui, ó, Revolução Praeira, 1848. Vamos ser bem prático essa aula, né? Vamos ser direto ao ponto, vamos analisar as principais situações envolvidas, beleza? Pois bem, síntese, né? As principais... Deixa eu só botar um marca-texto aqui. Pronto, síntese. As principais causas da rebelião, né? As principais causas aqui, ó. Vou botar aqui as principais causas, beleza? Predomínio do latifúndio, né? O latifúndio ainda que vai predominar na região, né? Os grandes fazendeiros, as grandes elites, a família Cavalcante, que a gente vai dar uma sacada nela. A dependência e a marginalização do pequeno agricultor. O pequeno agricultor sempre vai sofrer, sempre vai estar com problemas, sempre vai estar numa situação muito dependente dos seus senhores, dos ricos, dos poderosos, dos grandes latifundiários. Muitas vezes vão perder suas terras, vão ter que migrar para as cidades. Né? Encarecimento de gêneros de primeira necessidade. Né? O custo de vida é caro. Mano, quando a economia afeta a sociedade, quando as coisas começam a ficar caro, o bagulho fica louco, velho. Não tem pra onde correr, não. A coisa começa a complicar, a população não aceita e começa as revoltas dessa maneira. O povo cansa, velho. Quando falta comida na mesa, a galera vai pra revolta, né? Embora que não é o caso exatamente da Revolução Praeira, mas teve influência dessa situação de pobreza, de miséria, né? Papel monopolizador do comércio português. Então, os portugueses monopolizavam o comércio, a estrutura de comércio, a sociedade e tudo mais. Êxodo rural, a migração da população do campo para a cidade, justamente porque pela falta de condições de viver no campo, pelo latifúndio, pelo controle dos grandes fazendeiros que tinham terras imensas e não ajudavam, não colaboraram, não cediam. Então a população mais pobre que vivia na zona rural teve que migrar para a cidade. Consequentemente gerou uma crise, muita gente desempregada, muita gente sem grana, muita gente pedindo esmola. Então isso vai causar um transtorno muito grande que vai levar à revolta. E claro, crise econômica em Pernambuco ligado, obviamente, à produção do açúcar. Mano, desde que os holandeses foram expulsos do Brasil na Batalha dos Guararapes,
né, na insurreição pernambucana. Então, desde esse processo, o açúcar só vem entrando em decadência, até hoje, né? Eu sou daqui de Palmares, né, Pernambuco, e aqui basicamente tem esse lance também, né, de que há um domínio açucareiro muito grande, principalmente essa região litorânea, né, voltado mais pro litoral, próximo ao litoral, que tem essa predominância da agricultura do açúcar, tá bom? Mas desde que os holandeses foram expulsos, essa situação sempre gerou crises. E marcou a Revolução Pernambucana, marcou a Revolução Praieira, marcou a Confederação do Equador, estão todos conectados com questões econômicas também. Só que essa peculiarmente, né, particularmente a Revolução Praieira também tem questões políticas partidárias, tá bom? Aí vamos lá, ó. Fatores que levaram ao levante, beleza? Já falei aqui, mas vamos revisar. Crise do açúcar, beleza. Desabastecimento de víveres, né, falta de escravos, comida, tudo mais. Falta de emprego, tá bom? Brigas políticas entre conservadores e liberais. Essa aqui é a questão que a gente vai dar essa pequena martelada, tá bom? Então, os liberais e os conservadores vão estar em briga, vão estar em conflito, e isso vai gerar a situação da revolta. Aí vem aqui, ó. Família Cavalcante domina poder político na região. Tira esse dia aqui. Na região de Pernambuco, né? Mas deixa aí. Então, a família Cavalcante, eles que vão controlar, velho. Essa família Cavalcante, na verdade, eram liberais que se tornam conservadores, mas, na verdade, eles são um racha dos liberais, que se tornam conservadores, tá bom? Então, eles, como conservadores, vão botar o bicho, vão botar o terror. Vamos lá. Seus principais líderes foram deputado Nunes Machado, senhor de engenho Manuel Pereira de Moraes, tá aqui, Pedro Ivo, que vai ser um dos líderes do movimento, e o Borges da Fonseca, que vai ser o articulador, influenciador socialista, né, chamado socialismo utópico, que vai predominar também. Tem esse lance, viu, socialismo utópico, que vai marcar aí o cenário da Revolução Praieira e vai ser o criador do Manifesto do Mundo, esse Borges da Fonseca, beleza? Aí o que acontece? Vamos tentar fazer uma análise aqui, vamos expandir minha imagem um pouquinho para a gente poder compreender o raciocínio aqui da Revolução Praieira. É o seguinte, para ficar bem claro para você. Os liberais, quando chegaram ao poder, lá em 1842, os liberais chegam ao poder, então eles vão botar o bicho, velho, vão botar o terror, vão botar pra lascar nos conservadores. Vão invadir fazendas, vão tomar as armas, vão fazer perseguições políticas, vão expulsar os conservadores do exército, da Guarda Nacional, vão... Olha, vai perseguir os caras, velho. Os liberais, quando assumem o poder, vão perseguir os conservadores de maneira muito violenta e radical, né? Prisões, tudo mais. Beleza. Só que com o passar do tempo, os liberais perdem as eleições, os conservadores ganham a política, né? Chegam novamente ao poder. E isso já é 48, meados de 48. Quando os liberais, os conservadores chegam ao poder, aí começa a fazer a mesma situação que os liberais fizeram antes. Influenciado pela família Cavalcante, vão invadir fazendas, vão perseguir os revoltosos. Tudo começa, então, tem até uma história, né? Diz que o senhor de engenho, esse Manuel Pereira de Moraes, ele, quando os conservadores pretendiam, não, vamos tomar as armas deles, vamos invadir a fazenda deles. E o Manuel Pereira disse, se chegar aqui eu meto bala, né? Então o estopim da revolta foi mais ou menos esse. Né? Quando tentaram tomar as armas dos liberais, quando tentaram perseguir os liberais agiram e reagiram com violência também. Aí estoura a revolta e essa briga de poder em Pernambuco, tá bom? Aí prosseguindo aqui, quando os praeiros chegam ao poder, passaram a perseguir os conservadores, invadindo propriedades e tomando suas armas. Pregavam a nacionalização do comércio de retalho no estado. Que, na verdade, o comércio de retalho, né, tecido nesse caso, era dominado pelos portugueses, tá bom? Então, tem alguns personagens que são épicos nessa revolução. Tem algumas imagens aqui, né? Temos aqui o Pedro Ivo, né, que é um dos movimentos, líderes. Aqui o Abreu e Lima, né? O Abreu e Lima, que vai também ser uma liderança muito importante na Revolução Praieira. Ele vai ser um cara que vai ajudar também na independência dos países latino-americanos, da Espanha, e vai voltar para o Recife, né? E vai ser senhor de engenho, vai ser comandante, né? Então ele vai ser o Abreu e Lima, que vai fazer parte dessa Revolução Praieira, tá bom? Por onde essa revolta vai se delinear? Aí tem aqui algumas cidadezinhas que elas vão explodir, né?
Deixa eu só ampliar aqui pra gente ver melhor. Tem aqui, ó. Ela vai passar até pro sertão, né? Cidade de Floresta, Flores também vai... Água Preta, Pedro Ivo, inclusive, vai fugir pra Água Preta. Jacuípe, né? Tem o rio Jacuípe aqui também. Sirinhaém, Ipojuca, Recife, Olinda, né? Igaraçu, Itamaracá, Goiânia. E assim vai. Gravatá, Limoeiro, Paudalho. Então essas cidades vão ser focos de combate da Revolução Praieira, pra você ver a amplitude desse processo. O Pedro Ivo, inclusive, quem é de Água Preta aí que tá vendo essa aula... Pedro Ivo, inclusive, faz parte do hino de Água Preta. Tem um trecho dele lá, da história de Pedro Ivo, que ele morou em Água Preta fugido, depois foi pra Bahia, depois tentou fugir pra Europa e acabou morrendo nessa situação toda, beleza? Então essa aí é a história da Revolução Praieira nesse âmbito do mapa, tá bom? Aí vem aqui, ó, o Manifesto do Mundo. A gente vai fazer uma análise também dessa parte do socialismo utópico. Aí vamos ver o Manifesto do Mundo que foi escrito durante a Revolução Praieira. Eu vou botar minha imagem um pouco aqui pro canto. Aqui, ó, em 1º de janeiro de 1849, os revoltosos lançaram seu programa, um documento que denominaram de Manifesto do Mundo. De conteúdo socialista utópico, né? A gente vai entender o que é o socialismo utópico. Supostamente escrito por Borges da Fonseca, um jornalista que, como eu disse, né, antes fazia parte dos conservadores, foi até preso e depois fez parte dos liberais, né, aceitou as ideias dos liberais. Então, o que esse manifesto defendia? Aí vamos lá. O voto livre e universal para o povo brasileiro, beleza? A plena e absoluta liberdade de comunicar o pensamento por meio da imprensa, nesse caso é a liberdade de imprensa, tá bom? O trabalho como garantia de vida para todo cidadão, beleza? O comércio a retalho só para cidadãos brasileiros, que antes era dominado pelos portugueses, agora só para brasileiros. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, tá bom? Que havia, claro, que no período regencial, a gente sabe, voltando um pouco, né? Se você olhar direitinho, no período regencial, no primeiro reinado, para ser mais preciso ainda, quando Dom Pedro fez a Constituição, ele dividiu o poder em 4 partes. Essas 4 partes eram executivo, legislativo, judiciário e o quarto poder era o chamado poder moderador, tá bom? E esse quarto poder, o moderador, ele foi motivo de revoltas. Inclusive, a Confederação do Equador foi motivada pela questão do quarto poder. Tudo bem. Só que quando Dom Pedro vai embora e Pedrinho fica aqui no Brasil, ele não tem idade para governar. Então, como não tem rei, obviamente esse quarto poder, ele é extinto, temporariamente, até que o imperador retorne. Quando ele volta, em 1840, Dom Pedro II assume o trono através do golpe da maioridade, como a gente viu no começo dessa aula. Então, praticamente, esse quarto poder retorna, tá bom? Que é o que diz aqui nesse próximo ponto, né? A extinção do poder moderador e o direito de agraciar. No caso, de discutir suas próprias ideias políticas, de debater suas próprias ideias políticas sem a necessidade do poder moderador. Que esse poder moderador era muito autoritário, na visão de alguns liberais, como é o caso dos praeiros. O elemento federal de nova comunicação... Não, isso aqui não interessa, vou até arriscar isso aqui. A completa reforma do poder judiciário, de forma a assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos, que era o que ela pretendia, também uma reforma do poder judiciário. Extinção da lei de juro convencional e extinção do sistema de recrutamento militar, então vigente, que era obrigatório, tá bom? Esses 2 pontos aqui tornam-se obrigatórios. Vou desriscar esse outro ponto aqui, só pra gente marcar ele também como visto, tá bom? Deixa eu botar aqui a canetinha. Elemento federal, o elemento federal na nova organização. No caso, eles queriam uma nova influência, nova formação, nova influência do governo federal nessa nova organização, a aceitação do governo federal na nova organização, nesse caso, nesse Manifesto do Mundo, beleza? Vamos avançar. E o socialismo utópico? Aí, meu irmão, muita gente pergunta, né? Que diabo é socialismo utópico? Ó, isso é uma coisa tão simples, né? Tão fácil de entender. Veja, há uma diferença muito grande entre socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, né? Presta atenção. Tem gente que fala aí, o comunista quer tomar a minha casa. Não é bem assim não, tá ligado? Não é bem dessa forma não, né? Isso aí, o comunismo é uma coisa muito ampla, né? Vamos tentar entender aqui, né? Capitalismo tá nesse nível aqui, né? Isso na visão marxista, viu? O capitalismo tá nesse nível. Socialismo é quando alguém do povo, um trabalhador, alguém da classe trabalhadora, chega ao poder, aí passa pro socialismo, começa a fazer reformas sociais, tá bom?
E comunismo é a fase superior ao socialismo, que é quando o mundo todo, e isso na visão marxista, quando o mundo todo congrega a mesma ideia de coletividade. Não existe individualidade, existe coletivismo, coletividade. Todos são iguais, todos têm a mesma coisa, todos vivem do mesmo modo e trabalhamos em prol de uma sociedade igualitária. Isso, né, é o socialismo científico. E o comunismo, é mais ou menos essa ideia. Já o socialismo utópico veio antes do socialismo, veio antes de Marx, inclusive. Né? O socialismo utópico é simplesmente a ideia de que os ricos e poderosos, deveriam, de boa vontade, entregar sua riqueza em prol de eliminar a pobreza. De boa vontade. Quem é que vai entregar a riqueza de boa vontade? Vai entregar porra nenhuma, cara. Vamos ler esse slidezinho aqui só pra você compreender melhor o raciocínio aqui, tá bom? Mas é basicamente isso. Socialismo utópico é quando o cara, os pensadores, né, tentam convencer os ricos a dividir sua riqueza de maneira, né, filântropa, né, para diminuir a desigualdade. Aí vamos lá aqui, ó. Socialismo utópico foi uma corrente de pensamento arquitetada por 3 grandes pensadores do século XIX, entre eles Robert Owens, Saint-Simon e Charles Fourier. Debatiam os problemas de crescimento e constituição de uma sociedade capitalista. O grande objetivo do socialismo utópico era a criação de uma sociedade igualitária. Ele seria alcançado, segundo os pensadores, por meio de um acordo pacífico com a burguesia. Este, em seu princípio, seria condizente às ideias propostas. Veja qual é a ideia da galera, né? Fazer um acordo pacífico com a burguesia. Só que não era bem assim. O socialismo utópico é dessa forma, beleza. Já o socialismo científico, o marxismo, é na base da porrada, velho. Dá o cacete. Ou a gente vai tomar, na verdade é assim, a gente vai tomar da classe burguesa para atender as classes mais pobres, que tem muito mais pobres do que ricos, praticamente. Então, como tem muito mais pobres do que ricos, porque o rico fica com essa minoria fica com a grande parte da riqueza da população. Então, o marxismo ou o socialismo científico tem essa ideia da massa, da grande população, deter a maior parte da riqueza. Por quê? Porque somos a maioria, devemos conter a maior parte. Então, para isso, os ricos não iam ceder de boa vontade, como no socialismo utópico. Então, teria que ter a revolução do proletariado. O proletariado, nesse caso, aí é o trabalhador, que esse ia pegar dos ricos e distribuir para classes pobres. Que é mais ou menos assim, né? Enfim, é muito mais complexo que isso. Mas, de primeira mão, essa é a ideia. A gente podia gravar uma aula só sobre isso, que é legal também. Vamos avançar. Então, galera, vamos para algumas questões aqui. Essa questão, na verdade, é de Confederação do Equador. Vamos para a questão de Revolução Praeira, que é o que nos interessa. Para isso, eu vou tirar um pouco minha imagem aqui, para a gente poder delinear aqui e fazer um entendimento dessa questão, tá bom? Acompanha aí, vou botar até a caneta aqui, mas vou botar uma caneta de cor preta. Pretinho aqui. Vamos lá. Então, diz assim, ó. Vê só, eu vou ler o texto, mas na verdade eu acho que não tem nem necessidade de ler esse texto. Mas eu vou ler só pra você ter uma... Você ver, pra você sacar aí, tá bom? Diz assim. O texto abaixo reproduz algumas das impressões do viajante estrangeiro sobre Pernambuco pouco depois da eclosão da Revolução Praeira em 1848 e 1849. Abre aspas. Como a cultura da cana exigia uma qualidade de terras particulares, a maior parte dos engenhos possui vasta extensão de terrenos incultos. Veja, a maior parte dos terrenos, das fazendas, dos engenhos, possuem terras que não são utilizadas, né? Ora, os proprietários se recusam a vender esses terrenos e até arrendá-los. Se possuirdes 30 ou 40 contos de réis, então podereis comprar um engenho. Mas se sois pobre e quiserdes comprar ou arrendar alguma gueira de terra, não achareis. E isso que faz com que a população improdutiva das cidades, a classe dos solicitadores de empregos públicos se aumenta todos os dias, que os crimes contra a propriedade se tornem mais frequentes e o país se empobreça dia em dia. O poder dos grandes proprietários do interior, e este poder é grande, tem por base o número desses vassalos obedientes que eles mantêm nas suas terras. Esse texto fala de quê, praticamente? Esse texto aborda o quê? Ele aborda, praticamente, sintetizando aqui a ideia de que o viajante, quando veio aqui para o Brasil,
ele teve essa análise aí de que o Pernambuco tem muitas terras, né? A galera não consegue comprar, quem é pobre não consegue ter terra, tem que fugir para a cidade e, consequentemente, isso aumenta a criminalidade. Então, veja, ele faz uma análise de que a criminalidade tem relação com o quê? Com pobreza, com desigualdade, com falta de oportunidades. Então, ele faz essa análise social, que é interessante também, beleza? Tudo bem, entendemos o texto. Aí vem a pergunta aqui que diz assim, ó. Além da concentração fundiária, a desigualdade social e a dependência econômica apontada pelo autor, assinale a alternativa que indica corretamente outras razões para a Revolução Praeira. Veja, o texto não tem porra nenhuma, né? Não tem nada, assim, que possa ser, que é útil, assim, pra gente entender, beleza. Mas você tem que entender outras razões que levaram à Revolução Praeira. Além dessas que ele aponta no texto, né? Além dessas que ele aponta, que é o que são quais, né? Concentração fundiária, desigualdade social, dependência econômica, tudo isso. Então, praticamente, ocorrem o quê? Quais são os outros fatores? Letra A. O domínio do comércio pelos portugueses e a decadência da economia açucareira. Já acho que é a letra A, velho. Beleza? Vou botar interrogação aqui porque eu quero ler as outras, né? Pra ter certeza absoluta. Letra B. O domínio do Partido Liberal na província e influência holandesa na política local. Tá errado. O domínio, na verdade, era conservador. Letra C. A descentralização. E outra também que tá errado na B, né? A influência holandesa. Elas já foram embora já faz tempo. C. A descentralização administrativa do segundo reinado e as revoltas de escravos. Não houve a descentralização política no segundo reinado. Houve ao contrário. Houve centralização política no segundo reinado e não houve revolta de escravos. Então, elimina C. D. A profissionalização do exército e a exclusividade do comércio com a Inglaterra. Isso também não rola. Não foi motivo da Revolução Praeira e profissionalização do exército, nada disso. Letra E, a adoção do parlamentarismo e a dissolução do Partido Liberal e Conservador naquela província. Não houve dissolução nem do Partido Liberal nem conservador. Ao contrário, o conservador cresceu após a revolta e o liberal perdeu muita força, mas depois vai recuperar, tá bom? Então também não é. E a questão correta nesse caso é letra A. Né? O domínio do comércio pelos portugueses, aquele comércio de retalho, como a gente havia dito, e a influência e a decadência da economia açucareira na região. Pois bem, galera, essa aula foi bem rápida, foi bem tranquila, meia horinha, no instante acabou. Tá bom, turma? Essa aula aqui, especial pra você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, curtido, compreendido. Ela é bem, né, bem direta, eu sou bem direto no ponto. Então, você entender a Revolução Praeira, seu processo histórico, a influência da família Cavalcante, a briga política entre liberais e conservadores, né, a influência do comércio português, comércio de retalho, a crise da economia açucareira, né, a crise social, o êxodo rural, a população migrando para a cidade, a população passando fome. Então, a soma desses fatores, junto com a influência do socialismo utópico, gerou, claro, a Revolução Praeira em Pernambuco, que foi de grande expressão nacional, né? Teve em Pernambuco, mas foi, né, alavancada no Brasil todo, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima. E compartilha esse vídeo, dá aquele like lá, aquela curtida, beleza? Tchau, tchau.